Muito boa noite a todos. O tema de nossa aula de hoje é o estudo da decadência. Na aula passada, estudamos a prescrição e agora, nesta aula, estudaremos a decadência e, principalmente, diferenciando estes dois institutos, a decadência e a prescrição, que podem parecer iguais a um primeiro momento, mas há as suas particularidades que o diferenciam. Primeiro, vamos ver o conceito de decadência. A decadência, como eu disse, ela tem semelhança com a prescrição, mas os seus conceitos são distintos. Há algumas semelhanças, há algumas questões que podem parecer ao mesmo instituto, mas há diferenças entre eles. A decadência, ela também representa uma interferência do tempo nas relações jurídicas. Assim como na prescrição, a decadência também há a questão do tempo que interfere nas relações jurídicas. Mas, diferentemente da prescrição, a decadência ela atinge os direitos subjetivos e os direitos potestativos. Ou seja, ela trata do tempo como extinção do direito pelo não exercício deste direito no prazo previsto na lei. Na decadência, diferentemente da prescrição, a extinção ela não é do direito de ação, ela sim é do exercício do direito em si. Então, a diferença principal entre a decadência e a prescrição se dá que na decadência a extinção não é do direito de ação, isto é prescrição. Na decadência, a extinção é do direito em si. Então, resumindo, a diferença básica entre a prescrição e a decadência é que a prescrição é a perda do direito de ação judicial pelo não exercício deste direito processual no prazo previsto na lei. Na decadência, também há a questão do prazo, mas a extinção não é do direito de ação, e sim a perda, né? O tempo tem referência à perda do direito em si, o direito subjetivo ou direito potestativo previsto ali na lei. Então, a decadência é o instituto de direito material, é a perda do direito material, é a perda da possibilidade da pessoa exercer o direito previsto na lei, porque ela não exerceu este direito dentro do prazo previsto na própria legislação. No direito, na prescrição, a perda é de um direito processual, a perda é do direito do exercício judicial para questionar aquele direito que foi violado. Então, essa é as diferenças principais da decadência, né? Uma outra questão é que na decadência, diferentemente do que acontece na prescrição, não há, né, um direito violado que justifique o ajuizamento de uma ação. Então, a prescrição é, como eu falei, a perda do direito de ação porque um direito de uma pessoa foi violado. Na decadência não há necessariamente essa questão, né? Ou seja, a gente não fala em uma pretensão que vai ser discutido no Poder Judiciário. O conceito de decadência, ele trata unicamente do decurso do prazo, que este decurso do prazo ocasiona a extinção do direito subjetivo que a pessoa possui. Então, este é o conceito de decadência, a perda do direito em si da pessoa por conta do não exercício desse direito no prazo previsto na lei. Já na prescrição, a perda é do direito processual de ajuizamento de uma ação para questionar um direito que foi já violado em um caso concreto. Esse, então, são o conceito de decadência e a diferença entre elas. Como que a decadência se classifica? Então, como é que funciona a classificação da decadência? A decadência, ela se classifica de forma legal ou de forma convencional, né? A decadência legal é aquela que está prevista na própria legislação.
ou seja, quando a própria lei estipula ali o prazo em que a pessoa pode exercer este direito. Então, a situação da prescrição legal, ela tem previsão expressamente na lei. Então, a lei vai determinar qual que é o prazo que a pessoa tem para exercer aquele direito previsto na própria legislação. Um exemplo clássico, exemplo que vocês muito provavelmente já viram, é o direito que a pessoa tem de reclamar, dentro do direito do consumidor, né, produtos duráveis. Então, o direito de reclamar de defeitos de produtos duráveis, ele decai em 90 dias, ou seja, depois de 90 dias, a pessoa perde o direito de reclamar de eventuais defeitos de produtos duráveis. Como, por exemplo, um veículo. Compra um veículo usado, por exemplo, que é um bem durável, né? O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 26, ele prevê ali o prazo decadencial de 90 dias para a parte exercer o direito de reclamar de um eventual defeito que tenha no veículo. Falei de um carro, mas pode ser um celular, né? Então, todos os bens duráveis, por exemplo, um computador, né? Então, comprei um computador. Eu só posso reclamar de eventuais defeitos desse computador no prazo aqui de 90 dias. Então, o prazo de 90 dias é a decadência legal, ou seja, é o prazo que eu tenho para exercer o direito de reclamar de eventuais defeitos que o produto durável possa ter. Então, este é o que prevê o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que é um exemplo de decadência legal. Mas além da decadência legal, há a possibilidade da decadência convencional. A decadência convencional é aquela que é prevista em um contrato, é aquela que é prevista e acertada em um negócio jurídico. Então, não é a lei que vai estipular o prazo que a pessoa tem para exercer o direito, e sim o contrato. Né? Eu posso, de livre vontade entre os contratantes de um contrato de venda e compra, por exemplo, estipular ali o prazo decadencial que as partes vão ter ali o direito, né, de exercer os seus direitos previstos ali no contrato. Falando da mesma situação de um contrato de uma venda de um celular, ou de um produto durável, de um veículo, né, as partes, o vendedor e o comprador, podem estipular em um contrato o prazo de 1 ano para que as partes ali possam reclamar de eventuais garantias. Né? Então, por exemplo, comprei um veículo, né? A loja me forneceu uma garantia de 1 ano. Esta garantia, né, é a decadência convencional, é a decadência prevista no contrato. Né? A decadência legal é aquela prevista na lei, a decadência convencional é aquela prevista no contrato. Significa dizer que a parte pode exercer o direito de reclamar de garantia do veículo ou de garantia do celular neste prazo de 1 ano. Por quê? Porque estava ali previsto no contrato. Foi firmado, foi acertado entre o vendedor e o comprador. Então, né, neste contrato há a previsão de uma cláusula que estipula uma decadência convencional, uma decadência prevista ali em um contrato. E o prazo pode ser livremente escolhido entre as partes. Aqui o exemplo de 1 ano, mas pode ser um prazo decadencial de 6 meses, de 3 meses, de 2 anos. Né? Isso aqui é muito visto, né, em direito do consumidor também, que é as chamadas garantias estendidas, que são oferecidas pelas lojas. Né? Então, essa garantia estendida nada mais é de uma cláusula de decadência convencional, onde as partes estipulam o prazo de garantia, ou seja, o prazo de garantia pode ser exercido, o direito de garantia pode ser exercido dentro do prazo previsto ali no contrato. Então, este é a diferença entre a decadência legal, aquela prevista na lei, e a decadência convencional, que é aquela prevista
no contrato. Importante dizer que o exercício do prazo, ou seja, o início da contagem do prazo decadencial, né, ou seja, para a pessoa exercer ali o seu direito, vai começar, obviamente, com a ciência do fato que deu ensejo ali a contagem do prazo. Né? Então, por exemplo, no prazo de garantia, né, seja ele o legal ou o convencional, a decadência começa a contar a partir da ciência de que o produto, porventura, tenha dado algum defeito. Então, antes de iniciar ali, da ciência do fato que ensejou o início da contagem do prazo decadencial, eu não tenho aqui o que falar, né, de início da contagem. Né? A lei determina que o prazo decadencial inicia com a ciência do fato que deu ensejo ali a contagem deste prazo de decadência. Então, estes são as duas formas de classificação da decadência previsto no Código Civil: a decadência legal e a decadência convencional. Suspensão ou interrupção da decadência. Né? A regra geral do que fala de possibilidade de que os prazos de decadência sejam suspensos ou interrompidos é que eles nunca serão. Então a regra geral é que os prazos decadenciais eles não se suspendem ou também não se interrompem. Né? Ou seja, iniciado, ele conta-se de forma ininterrupta, né? Até o término do prazo ali previsto, seja um prazo decadencial legal, seja um prazo decadencial convencional. Então, a regra geral é que esses prazos de decadência, eles não suspendem e também não se interrompem. Iniciou, ele vai até o fim desse prazo decadencial. Mas há algumas exceções previstas no Código Civil no que tange, no que consiste a suspensão e a interrupção desta decadência. O artigo 208 do Código Civil, que faz menção à contagem dos prazos prescricionais, do artigo 195 e também do 198, né, determina que o prazo decadencial ele não é contado para as pessoas que são incapazes. Né? Então, aquelas pessoas que não têm capacidade civil, já estudamos a capacidade civil dentro aqui deste curso de Direito Civil, né? Então as pessoas incapazes não há contagem de prazo decadencial. O artigo 208 é claro que determinando que aplica-se as regras de decadência as mesmas regras de interrupção e suspensão da prescrição no que consiste aos incapazes. Então, da mesma forma que não conta-se prazo prescricional para os incapazes, né, para a decadência, também não há contagem de prazo decadencial. Então, ou seja, tanto o direito de ação, prazo prescricional, quanto o direito do exercício do direito em si, não são contados para os incapazes, por força aí do artigo 195, 198 e também o 208 do Código Civil, que diz de forma expressa que o prazo decadencial não é contado para os incapazes. Além dessa exceção, há também a possibilidade de determinação de suspensão ou interrupção da decadência quando há uma cláusula em um contrato, ou seja, em decorrência de acordo entre as partes feito em um negócio jurídico. Tanto as partes de livre acordo, né, tanto o contratante quanto o contratado em um contrato, qualquer contrato de venda e compra, né, de locação, enfim, qualquer tipo de contrato. Se houver neste contrato uma cláusula que determina, né, a suspensão ou interrupção da prescrição da decadência e essas duas partes assinam esse contrato, elas concordaram que não há contagem de prazo decadencial, ou seja, o direito a ser exercido pelas partes decorrente de um contrato firmado, eles não vão ser contados, ou seja, há uma suspensão ou há uma interrupção. Eu posso até estipular o prazo, olha, no contrato, por exemplo,
Não se conta esse prazo decadencial por força desse contrato pelo prazo de 1 ano. Então, tá suspenso o prazo decadencial pelo prazo de 1 ano contado da data da assinatura do contrato, por exemplo. Então, há a possibilidade também de suspensão ou interrupção da decadência por força de um contrato firmado entre as partes, onde as partes estão ali declarando, né, e concordando em que este prazo para exercício do direito previsto ali no contrato não será exercido porque as partes ali entraram em composição. As partes entraram ali em um acordo para que esse prazo não seja contado. Né? E, consequentemente, não sendo contado o prazo decadencial, não há ali a perda do direito, né, por conta do decurso do prazo, porque a decadência só acontece quando terminado o prazo decadencial, então terminado o prazo ali do exercício do direito. Se as partes acertaram que não há contagem desse prazo, obviamente não vai ser contado este prazo decadencial. Mas a regra geral é que os prazos decadenciais nunca vão ser suspensos ou nunca vão ser interrompidos. Somente vão ser suspensos ou interrompidos em caso de, primeiro, né, os incapazes, porque o artigo 208 prevê a não contagem de prazo decadencial para os incapazes, ou quando as partes em um contrato firmam este acerto de que não vai haver a contagem do prazo decadencial, porque as partes entraram nesta composição. Né? E com isso, então, encerramos a aula de hoje. Vimos nesta aula todo o conceito de decadência e principalmente a diferença entre decadência e prescrição. Não se esqueçam, a prescrição é a perda do exercício do direito de ação, direito processual, enquanto a decadência é a perda do direito em si exercido, perda do direito subjetivo ou potestativo exercido diretamente pela parte. Né? Então, na prescrição já há um direito violado, na decadência não. Né? Então, essas são as principais diferenças da decadência, como vimos, e da prescrição. Vimos também na aula de hoje a classificação da decadência, que se dá por decadência legal ou decadência convencional, e vimos as regras, a regra geral de suspensão e interrupção da decadência e as exceções de quando a decadência pode ser suspensa ou pode ser interrompida, que é a previsão do artigo 208, e quando as partes entram em acordo em um contrato firmando essa suspensão ou a interrupção. Gostaria de pedir a todos que frequentem as aulas do Microsoft Teams para esclarecimentos de eventuais dúvidas sobre a aula e também para resposta aos questionamentos feitos. Gostaria de pedir a todos que sempre estou à disposição de todos nas aulas e, eventualmente, fora do horário de aulas, podem deixar também suas perguntas no Microsoft Teams, que assim que possível farei a resposta. Obrigado pela presença de todos nas aulas e nos vemos numa próxima oportunidade. Boa noite.